Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar mais esse devocional abençoado para que eu e você possamos meditar na palavra poderosa do Senhor. E a palavra do Senhor hoje, que nós vamos meditar, vem nos falar sobre sabermos em quem cremos e de que maneira nos posicionarmos, pois quantas das vezes somos chamados e colocados em batalhas nas quais ninguém quer guerrear. E aí chegamos ali e vemos a situação com olhos espirituais. Então que possamos sim pedir ao Senhor para que abra os nossos olhos, para que nós vejamos a força dele agir e não a nossa. Porque enquanto muitos esperam na sua força, eu prefiro esperar no Senhor, prefiro colocar nas mãos dele, porque ele sabe como fazer, ele faz o melhor e ele sempre derruba todos os gigantes. A palavra que eu vou meditar com vocês hoje está em 1 Samuel, capítulo 17. Eu quero ler apenas 2 versículos, que diz assim, o 26, que diz assim, ó, Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Os exércitos do Deus vivo. E agora eu quero ler aqui, ó. O 36. Assim feria o teu servo leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Uma passagem bem conhecida, na qual Davi se posiciona. Tinha ali, durante 40 dias, um exército inteiro sendo afrontado, sendo humilhado. Homens preparados para a guerra, homens preparados para a batalha, com medo de afrontas. Quantas das vezes nós vemos isso no nosso dia a dia? Ah, como assim? Vou explicar para vocês. Às vezes nós estamos diante de uma situação na qual não é difícil de resolver se nós dobrarmos o nosso joelho e buscarmos em oração os ensinamentos, ou melhor, o que o Senhor tem para fazer. Porque a nossa vida é cheia de desafios e em todos os dias nós vamos encontrar milhões de gigantes querendo nos fazer desanimar, nos paralisando, nos prostrando e fazendo com que nós nos sentimos tão inúteis, assim como estava aquele monte, né? Um exército de mais de 3.000 homens, vamos colocar assim, não fala verdadeiramente quantos homens tinham ali, mas eu acredito que tinha muito mais do que essa quantia que eu falei. E aquele exército estava ali sendo afrontado por uma pessoa que na batalha o Senhor disse que aquela batalha não era do povo filisteu. Aquela guerra era do povo de Israel. Então, por que muitas das vezes nós vemos todo aquele exército e o rei deles com medo não se posicionou? Porque ele deixou o orgulho tomar conta, ele deixou outras coisas priorizadas ao invés de priorizar a vontade do Senhor. Quantas das vezes o Senhor nos manda priorizar o nosso chamado, nos colocarmos de pé e irmos para a guerra sem medo, porque Ele é quem vai derrubar o gigante, é Ele quem faz. E aí nós vemos entrar em cena um homem pequeno, ruivo, né? Aos olhos de todos, o menor da casa, o mais desprezado, o mais humilhado. Mas quando ele viu aquele povo desanimado, murmurando o que nós ia fazer,
Por que que eles não estavam guerreando se eles estavam ali para lutar? Estavam todos com medo, assombrados, sendo oprimidos por palavras. Por palavras. E quantas das vezes eu e você desistimos dos nossos projetos, dos nossos planos e muitas vezes até mesmo dos projetos e planos do Senhor para a nossa vida por conta de palavras que vêm para nos matar. Não é preciso uma arma de alto calibre, nem uma espada, nem uma faca, nada para se matar uma pessoa. A palavra, ela tem um poder tremendo. Assim como ela dá vida, ela também mata. Por isso que nós devemos sempre andar segundo a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, e que discerne a intenção que há no nosso coração e na nossa mente. E quantas vezes nós deixamos os nossos projetos engavetados com medo de críticas, com medo de oposição, com medo dos levantes. E esse exército estava sendo aqui massacrado, sem sequer usar nada, apenas palavras. Palavras destrutivas, palavras desanimadoras. Mas hoje o Senhor manda aqui essa mensagem, com esta palavra, para eu te dizer o seguinte: seja como Davi. Não olhe para o tamanho do gigante, olhe para o tamanho do seu Deus. E seja ousado como Davi. Quem é esse incircunciso para afrontar? E aqui eu volto a dizer, se alguém está te afrontando, se alguém está te amedrontando, está te oprimindo, expulse ele da sua vida, sem ser rude, sem ser mal educado, sem dizer nada que o magoe da mesma maneira que ele. Apenas diga para ele que o teu Deus é maior. Feche a boca em certas situações. Deixe que os narcisistas opressores se morram sozinhos com as suas próprias palavras, mas não deixe nenhuma delas penetrar no seu coração. Viva intensamente a palavra que é viva e eficaz, mas esta palavra da Bíblia Sagrada. E não a palavra maldizente. Não ande pelo conselho dos ímpios, como diz a palavra, nem assente na roda dos escarnecedores, para não perder o que melhor que o Senhor tem para você. E Davi queria saber qual que era o que ele ia levar de vantagem ali, numa batalha tão fácil de ganhar. Fácil? Um exército com milhões de homens preparados para guerrear. Nenhum deles se posicionou. Davi chegou ali, opa, essa batalha é fácil. Que será que eles vão dar de prêmio aí? Por que Davi falou dessa maneira? Eu estou aqui conjecturando que Davi pensou isso. E o Espírito Santo me diz assim, é verdade. Quantas das vezes você vê as pessoas se degladiando e não sabe o que fazer, quando esta batalha é apenas uma pedrinha, apenas uma posição diferente, te daria tudo o que você mais quer. O Senhor hoje está te entregando uma chave valiosíssima nessa mensagem. Preste atenção, preste bastante atenção nos detalhes. Davi chegou ali e perguntou o que se daria.
quando o rei anuncia que ele daria isenção de impostos, uma grande quantia em prata e ouro, e a sua filha como esposa, Davi não pensou duas vezes. Davi se posicionou e falou: eu vou lá, rei, não precisa turbar o seu coração, não. Isso está escrito aqui: não desfaleça seu coração, que eu vou lá. E aí eles disseram: você? Inclusive, mais adiante a gente vai ver que até o próprio gigante zomba dele. Sou eu um cão para que mandem até mim um menino com pedra? Mas aquele gigante não ia fazer com que Davi desistisse por causa desta palavra. Porque Davi estava determinado e foi entrar diante desta batalha no nome de quem vence todas as batalhas. E Davi disse para ele: você vem comigo para cima de mim com armas, com armaduras. E isso de nada tem serventia se o meu Deus quiser te destruir. Quantas das vezes nós vemos as pessoas dizendo: tal país ou tal lugar assim estão fazendo isso, fazendo aquilo, se por um acaso tiver uma guerra, ou então quando como se o mundo fosse acabar e eles fossem sobreviver sozinhos aqui. Ei, se o Senhor der ordens para alguém construir algo, amém, como ele deu lá para Noé, mas o Senhor fez uma aliança com o seu povo e disse que nunca mais ia acontecer. Então, na volta de Jesus, ninguém vai escapar. Aquele que é, e aquele que não é, não é. Porque a palavra diz que é sim, sim, não, não. E o que o Senhor entrega aqui hoje é: o que você tem? Você tem se posicionado? Tem me buscado? Tem me priorizado? Tem se posicionado e dito: essa é a minha chance? Davi, quando viu aquele gigante, os olhinhos dele, creio eu, meu pequeno entendimento, que os olhinhos dele brilhou. Ele chegou com autoridade e disse para ele: você afronta o exército do Deus vivo e ainda vem com espada, achas que vais se safar? Ele conhecia o Deus que ele servia com profundidade. Ele sabia que naquele cenário ninguém afrontava o exército do Deus vivo. Só precisava de um. Quantas das vezes nós vemos isso na Bíblia? Quando lá o Senhor chamou Neemias, incomodou o coração dele para a reconstrução, chamou um. Aqui foi Davi, um só. Lá atrás, quando o povo de Israel estava prestes a morrer de fome, Deus posicionou um, que foi José. Quando o Senhor chamou Abraão, chamou um, somente Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela. Ele não chamou Abraão e Ló, ele chamou Abraão. Quando era para tirar o povo do Egito, Deus chamou um, Moisés. Ei, vai chegar um tempo em que Moisés vai precisar dividir o peso. E nós vemos isso na história do Senhor. Chegou um tempo em que Davi precisou preparar homens para guerrear com ele. Chegou um tempo que José teve que delegar funções
para conseguir. Mas é preciso de um posicionado, somente um. E o Senhor dá estratégia para montar outro exército, para se colocar de pé. Então ninguém pode derrubar aquele que o Senhor levantou. Mas não tenha medo, não deixe as afrontas ou as palavras negativas te destruir. Não deixe ninguém ditar o que você tem que fazer, porque quem te levantou e quem te colocou de pé é o Senhor dos Exércitos, é o Deus vivo, todo-poderoso, único, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. E aqui eu estou para te dizer que esta palavra te trouxe para você hoje uma grande vitória. Então, abra os teus ouvidos, preste atenção nos detalhes dessa mensagem e saiba, Davi conquistou sim, ganhou sim o direito de isenção de impostos. E nós vemos que isso se arrastou até Jesus. Até que um dia quiseram fazer o quê? Afrontar Jesus, questionando se pagava impostos ou não. Diante do que está escrito, a descendência de Davi e a casa de Jessé nunca mais ia pagar impostos. Mas Jesus falou para ele, o que para aquele povo que queria afrontá-lo? Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, em tudo, o Senhor é perfeito. Em tudo, o Senhor te dá estratégia. Você derruba o gigante, você ganha o seu prêmio e o seu trono, porque é Deus quem fala. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Em todos os sentidos. Davi matou urso, leão. O que era aquele gigante? Gungunando, falando asneiras ali. Davi nem deu atenção para o que ele estava falando. Simplesmente olhou para ele e disse: quem é você para afrontar o exército do Deus vivo? E sabe o que é isso? Ousadia no Deus que você serve. Muitas das vezes nós vemos as pessoas deixando de viver o melhor que o Senhor colocou nas mãos delas, sabe por quê? Por se acharem dignas, por deixar que essas afrontas de Golias penetrem no coração e diga todo momento para eles que eles não merecem. Quem de nós merecemos? Nós não merecemos nada. Nós estamos aqui pela graça e pela misericórdia do Senhor. E o Senhor, Ele tem prazer em cuidar daqueles que andam segundo os conselhos. Então faça como Davi. Não tenha medo de nada. Não é palavras que vão te matar. Quem vai te matar é você mesmo se você desistir. Vais entrar em uma depressão, vais para o mundo fazer coisas que te dão flashes de gargalhadas, porque aquilo não é alegria. E quando você chegar em casa, esse vazio vai estar cada dia maior. Então não deixe nada te afastar da presença do Senhor, porque Ele é o melhor caminho e é Ele que vence todas as batalhas. Ninguém pode te derrubar, a não ser você mesmo. Se você desistir, o gigante te massacra. Mas se você se posicionar, como Davi disse,
Quem é você? Como dizem por aqui, quem é você na fila do pão? Aqui eu vou dizer quem é você diante de um Deus Todo-Poderoso que tem me sustentado, que tem me suprido as minhas necessidades, que tem me abençoado, que tem me capacitado. Ninguém pode derrubar. Ninguém. Tome posse dessa palavra. Deus é contigo. Até amanhã para o próximo devocional. Não se esqueça de compartilhar essa palavra com alguém. Se inscreva no canal e ajude a palavra do Senhor chegar mais longe. Desde no seu coração.